Rolando o europeu, cara, e tem muito faixa azul aí. A galera da faixa colorida dando show. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar as grandes finalizações que ocorreram aí nesses dias, beleza? E também direcionar o seu olhar para os conceitos em curso, para a estratégia em curso, né? Para deixar você mais inteligente, inclusive para analisar um combate. Legal? Então vamos dar uma olhada e para você incorporar no teu jogo. Vamos dar uma olhada no que essa galera tá fazendo aqui. Pega a movimentação do cara, velho. Cara, movimentação limpa, né? Muito bem. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Na estratégia que ele fez. Então, qual que é o lance? Muitas vezes a gente está jogando por cima e o cara que é iniciante, você que é faixa branca e tudo mais, você não tem essa perspectiva. Que o jogo por cima, o que vai dificultar muito você se aproximar, você dar uma queda, são os braços. Quando a gente está falando ali, por exemplo, do Sempano, você vai ver uma estratégia que é a lógica é semelhante, a aplicação é diferente. Mas é você levar o cara para baixo, fazer com que o cara ponha as mãos no chão. Você faz muito isso com o snap down, né? Você joga o cara, ele põe as mãos no chão. Por quê? Uma vez que você põe as mãos no chão, a capacidade desse cara controlar a distância, de te bloquear com os braços, é bem menor. Perfeito? Na verdade não existe você põe as mãos no chão, né? E aí você consegue rotacionar para as costas. Você vê muito isso sendo feito. Ele fez algo semelhante. Ele jogou o cara pro solo, o cara encostou ali os cotovelos, as mãos no chão, e aí ele rotacionou para as costas. Quero dizer, a intenção, quando você está jogando por cima, não necessariamente tem que ser quedar. Você pode fazer essa transição para rodar. Você pode buscar o cara de algum jeito, fazer com que o cara tende a colocar a mão no chão. Às vezes ele nem coloca, mas direciona ele para colocar a mão no chão, perfeito? Porque nessa acelerada que você dá pela inércia, ele não vai conseguir voltar rápido, e aí você usa essa transição. O ponto auge aqui é essa capacidade de transicionar rápido que ele faz, né? Ele transiciona rápido para ir para as costas. Legal? Um segundo ponto, ó, viu? Um segundo ponto, e que eu sempre falo aqui, é a questão da postura, perfeito? A gente, quando tá lutando jiu-jitsu, o que a gente quer é desalinhar o cara, trabalhar no alinhamento do cara, base, postura e estrutura. Já falei isso em alguns vídeos, perfeito? O que ele tá fazendo? Ele tá agindo bem na postura. Toda a sobrecarga, ele tá jogando todo o peso dele na cintura escapular do cara. O que dificulta muito o movimento desse cara, de kimono preto, né, o Murilo. Dificulta demais. Legal? E o que normalmente acontece, eu já fiz, você já fez com certeza. Você chega nas costas, você não tem oportunidade de ir para lá para cima. Então você vai no quadril, você segura o quadril do cara e às vezes você vai tentar dar uma queda, você vai tentar passar a perna atrás. E por ele ter essa mobilidade de tronco, e conseguir rotacionar e virar de frente, às vezes você cai por baixo e ele cai em cima de você, até às vezes numa posição favorável. Então buscar essa quebra de alinhamento, colocando uma sobrecarga na coluna, assim que você gira, é muito legal. E aí depois ele faz uma movimentação aqui e pega o cara. Muito bom, muito bom. Vamos pro próximo. Ó, eu quero que vocês percebam uma coisa. Quem aqui já fez o Rota do Passador, quem aqui já dá uma olhada nos conteúdos, vai perceber que essa estrutura, a base, a postura dela, tal, poderia estar melhor. Né? E a menina de baixo, a Chloe, ela tá tentando controlar isso, porque ela tá ali numa manguigola e com o pé no bíceps também. Então, uma posição de transição aqui, money drop e tudo mais, ajudaria, ou simplesmente a intenção de ficar mais posturado, com os pés vivos no chão, legal, com a base legal, já vai dificultar muito para ela começar a construir esses ataques. Mas ela tá dominando bem aqui, né? Então, isso aqui a gente precisa diferenciar, porque essa não é uma fase ofensiva do passador. Essa é uma fase defensiva do passador. Ali eu chamo de fase 1. Então aqui você precisa lidar com tua base, tua postura, quebrar os pontos de contato para começar a transitar para uma posição, para uma investida de passada.
Aqui deu aula de armlock, né, cara? Foi muito... Parece que tá fazendo um drill, né? Não tirando a menina, pelo amor de Deus, não. Isso não. Mas a menina fez muito bem, a Chloe, né? Fez muito bem. Veja, a gente tem muito costume de ir do mesmo lado, né, do braço, e só pegar ele aqui e tal. Não, ela vai e pega de um lado, mas ela cruza. Ela faz uma pegada cruzada. Aqui. Deixa eu ver se eu tô vendo errado. Mas ó, ela vem com essa mão. Legal, isso. Ela faz uma pegada cruzada. Exato. Para o quê? Para trazer, quebrar a postura é mais forte essa pegada para quebrar a postura do oponente de cima. E ela não vai pro armlock de uma vez, ela escala o ombro. E quando isso acontece, quando você vai nesse passo a passo, você não tá mirando o armlock de uma vez, você mira escalar o ombro, primeiro, que é um pouco mais simples, e segundo, é uma posição muito mais segura, que você tem muito mais controle para então passar a perna. É mais difícil você perder o armlock ali. Você tá controlando a postura do cara com muito mais precisão. E aí ela passou a perna e pegou. Muito bom, muito boa a execução, cara. Muito bom. Boa. Vamos pro próximo. Cara, já, assim, é óbvio, o moleque faz muito bem isso aqui, né? Mas a gente poderia falar que tá mais ou menos o que aconteceu anteriormente, né? Você percebe, aqui ele tá num ciclo defensivo, aqui ele tá com uma gola, o Jonathan tá com uma guarda manguigola ali, tal, com um pé no bíceps, e quando você faz isso, você tende a rotacionar o tronco do cara, e uma lateral fica exposta, que é onde ele entra ali, uma omoplata. Legal? Show! Qual que é a questão aqui? Você percebe a base do oponente, a base, a postura, a estrutura aqui e tal, já desestruturado, o alinhamento está quebrado. Então, qual que é a função quando você está numa posição assim? Qual que é a busca, o objetivo? É você reestruturar isso. Você voltar para uma base, buscar uma posição de transição, buscar uma postura para evitar que esse cara tenha um controle. Tá? Aí sim, então, esse é um ciclo defensivo na passagem, que a gente, no caso, fase 1, como eu chamo, para depois você ir para um ciclo de ataque. Então não dá para, às vezes, pensar em ciclo de ataque quando você está se defendendo. E essa é uma confusão muito, muito comum em quem começa, principalmente ali a galera faixa branca. Excelente, né, cara? A movimentação dele, você vê que ele não perde o controle em nenhum segundo. Muito bom, muito bom. Cara, só um ponto aqui, não tem nada a ver com o assunto. Na verdade, até tem, mas é um desabafo. Eu não acho que isso aqui deveria ser ponto, tá? Eu vou dizer, lógico, é uma opinião minha, mas eu não acho que deveria ser ponto por uma simples razão. A ideia, no meu ponto de vista, de pontuação, ela vem a partir do momento que o cara cria uma resistência. Você está tentando construir algo. Né? Quando o outro está sentando, ele está indo para a guarda, é inevitável o movimento de cair. É inevitável, ele não produziu uma queda, é isso que eu quero dizer. O outro adversário não produziu uma queda, e isso é muito malandragem, né, de jiu-jitsu. Eu vou falar que eu já ganhei luta assim, o cara tava sentando, pum, dei um Jasharai nele, ganhei 2 pontos. Mas, no meu ponto de vista, essa é uma falha da regra, né? Mas, quem sou eu? Entende? Ele já ia sentar, né? Agora, o que esse rapaz faz aqui, cara? Ele faz essa estratégia de outside passing, né? Muito, muito bem feita. Você percebe que ele já caiu numa situação diferente dos outros. De progressão já, ele tá num ciclo de ofensivo agora, e ele não permite que o atleta de baixo faça as pegadas, se sinta confortável para passar. Não, cara, não. Ele aproveita essa maior mobilidade e capacidade de criar ângulo, e ele vai investir um lado do outro. Outside passing é muito isso, né, cara? Toreando e tudo mais, às vezes até uma emborcada como você faz, é muito isso.
É você investir de um lado, do outro, para então achar um espaço. Quando o cara é muito flexível, vai demorar às vezes para o cara achar um espaço assim. Então você vai criando aos poucos. Às vezes, outra alternativa de passagem, alguma coisa mais voltada à pressão, split squat e tudo mais. Aí sim, faça mais sentido. Mas talvez. Mas ele fez isso muito bem, cara. Fez isso muito bem. Olha como ele transita para um lado para o outro, né? Ali tá falando que é lapel choke, né? A finalização. Eu não tô vendo que ele tá usando a lapela aqui. Talvez ele esteja. Eu não tô conseguindo entender. Pode crer. Mas parecia meio que quase um Darcy que ele tava tentando entrar nele. Não juntou. Mas foi muito bem, cara. Então você vê. Fez essa estratégia de outside, né? Abriu a oportunidade. Foi pra... Ele não foi nem pras costas, né? Ele foi pra frente ali. E entrou a finalização. Muito bom. Muito bom. Tem movimentação braba, velho. Esses caras tá... Esse moleque é liso, cara. Esse Flash Boy. Cara, é difícil ficar assim em cima, ó, quando o cara tá de pé, desse jeito que ele tá fazendo, se movimentando assim nas costas. Difícil. Boa. Muito bom. Agora só chamar a atenção aqui, ó. Se liga. Que da hora. Que legal. Ele chama, ele não dá espaço pro cara em nenhum momento. Tem uma guarda ofensiva pra caramba, cara. Uma estratégia excelente. Então ele chama o cara, e aí ele já vai colocando a De La Riva, e basicamente percebe o que acontece na De La Riva aqui. O cara de cima, né? Ele não consegue se manter de frente, ele não há intenção, inclusive, dele se mantendo de frente. É muitas vezes o que a gente comete de erro, porque quebrar o alinhamento é também quebrar a linha, né? A relação das linhas, a linha central com a linha central do cara. Ele não tá virando de frente pro cara. Uma boa defesa, ou uma boa tentativa de defesa, que nem sempre vai dar certo, é justamente você tentar se posicionar frente a frente. Você sempre buscar a frontalidade. O cara de cima poderia ter feito isso? Poderia. Óbvio, né? Mas o menino aqui, o João, fez muito bem a posição. Viu? Viu como é que a cabeça dele tá apontada para o outro lado, né? Ele não tem a intenção de virar o peito para frente. Cara, simples e bem feito, né? Simples e bem feito. Aquele lance que eu também sempre falo aqui, que é o seguinte, perceba, a gente tem um controle da massa central, isso é uma diferença, inclusive, do jiu-jitsu à luta livre, a gente no jiu-jitsu quer buscar o controle para finalizar, a luta livre ela já tem uma intenção de finalizar, mas
de cara, né? E aqui buscou controle, vai isolar um membro ou dois. Um membro ou dois, um braço ou dois braços, um braço, uma cabeça. Entende? Fez isso, aí você progride para a finalização. O que ela fez aqui. Excelente. Vamos pro próximo agora. O próximo agora. Oh, quedão. Caraca, bom. Muito bom, cara, né? É uma blitz. É difícil você lutar contra um cara assim. Por isso que uma das maiores dificuldades, cara, do guardeiro, tudo bem que ele caiu aqui, ele já tomou uma queda, ele já caiu ruim, é pegar um cara que sabe se movimentar e não permite que você se ajuste. Essa é uma dificuldade. E ele fez isso muito bem, ó. O cara ainda tinha 4 pontos de contatos aqui ainda. Mas ele começa a estourar, ó. Olha a questão. 1, 2, 3. E esse ponto? Não tá ativo, né? Abriu o espaço para cá. Abriu o espaço. Ele tá de frente, normal, tá de frente. Abriu o espaço. Ele vai angular. Na hora que ele angula, ele dá espaço. Bum. Legal. Ainda repôs. Foi pro outro lado. Ótimo. Ótimo. Acontece, cara. Ainda que você tenha um sistema de retenção muito bom, acontece. Isso. Foi, pegou, foi pro outro lado. O que normalmente a galera começa a fazer, né? Quando isso ocorre? Se ele não tá conseguindo controlar o tronco, vai nas pernas. Se o tronco não está sendo... A gente não está conseguindo fazer ponto de contato no tronco, vamos fazer na perna, gruda na perna, não deixa o cara se movimentar. Né? Isso é importante. Às vezes é a única alternativa. E a compactação. Percebe que quando ele passa, ele está tirando a compactação, ele está puxando o joelho para afastar a linha do joelho da linha do quadril, abrindo a massa central. Né? Ó, pum, legal, perdeu. Perdeu. Foi para as costas, girou, perdeu. Uma transição muito rápida, né? Transição muito rápida e muito bem feita. Essas foram algumas das finalizações, né? O vídeo é da Flow Grappling, tem mais aqui, coisa. Mas essas foram as principais que eu selecionei aqui para vocês entenderem, cara. Muito legal, o europeu vai ter mais dias aí, talvez eu faça mais análise. Inclusive, se você quiser que eu faça algumas análises, deixa aqui seu comentário. E para vocês entenderem os conceitos sendo aplicados. Conceitos que eu falo tanto aqui, conceitos que eu tenho nos meus cursos, caso você queira aprender esses sistemas, né, conceituais também, tanto para passagem quanto para retenção, terão de outras técnicas também, né, eu farei isso. Tem o link aqui embaixo na descrição para você acessar ali a página com todos os meus cursos e se tornar um cara mais estrategista, um cara mais inteligente no jiu-jitsu, desenvolvendo habilidades. Dentro do meu curso eu coloco exercícios também, que eu bolei da Concerted Approach, às vezes também que eu pego de referência de algum outro professor que eu acho interessante. E tá tudo lá, de uma forma organizada e baratíssimo. Se você quiser, acessa aqui embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.